Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês estão vendo esta aula do curso Ética, Perspectivas Contemporâneas do segundo quadrimestre de 2021 da Universidade Federal do ABC. O tema desta aula é a concepção moderna e iluminista de liberdade. E para abordar essa concepção, vou me utilizar do pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, nascido na cidade de Königsberg, então pertencente ao Reino da Prússia, no ano de 1724, e falecido na mesma cidade em 1804. Bem, o Kant é autor de uma obra sistemática, bastante complexa, uma obra filosófica, no entanto, muito importante na história da filosofia ocidental. Não se trata de fazer uma introdução geral ao pensamento do Kant, mas de fazer uma explicação geral da sua concepção de liberdade, que tem um lugar também no seu sistema filosófico. Nosso principal objetivo é entender o seu texto de 1783, chamado Resposta à pergunta O que é o esclarecimento? Pois nesse texto, Kant faz algumas afirmações muito importantes a respeito da liberdade e uma reivindicação da liberdade de pensamento como essencial para o processo de esclarecimento, de iluminismo, né, que corresponde tanto à época histórica da Europa, né, no período conhecido como iluminismo, né, europeu, que tem as suas diversas versões na Europa, seja no Reino Unido, na França ou na Alemanha, mas que também corresponde a uma certa concepção de liberdade presente até os dias de hoje, que tenta justamente conciliar a reivindicação por liberdade de pensamento diante das regras da ordem social. E o Kant é um pensador que reivindica uma total liberdade de pensamento, ainda que diga que essa liberdade de pensamento não deva ser exercida sem nenhuma regra numa sociedade desregrada. Pelo contrário, ele entende que a sociedade deve seguir algumas regras estritas para que o direito de cada um entre em harmonia com o direito de todos os outros num sistema de liberdade típico das sociedades modernas, e que isso, então, deve se dar sob leis estritas, regidas por um Estado de direito, né, que pressupõe um Estado forte, né, capaz de limitar a liberdade e que ela consiga, então, conciliar-se com a liberdade de todos os outros. Bem, essa concepção, então, está presente no pensamento de Kant e de vários autores modernos, e talvez justamente no filósofo alemão alcance sua forma sistemática mais bem acabada. E como o texto que mais nos interessa, né, o texto que nós pretendemos usar, utilizar e refletir sobre nessa primeira parte do curso, né, em que trato especialmente das concepções mais tradicionais de liberdade no pensamento moderno e contemporâneo, o texto do Kant sobre o esclarecimento de 1783 revela justamente essa concepção, que também é uma concepção que reivindica, né, a liberdade de pensamento, liberdade de publicação de ideias, como um dos seus valores fundamentais. Muito bem, eu vou expor para vocês, a partir de agora, um esquema dessa aula, né, para que a gente siga aí, tendo em vista que eu vou expor essa aula em 3 grandes momentos, né? Então, nós estamos aqui nesse curso sobre a liberdade, né, dentro do curso Ética, Perspectivas Contemporâneas da Universidade Federal do ABC, e para esta nossa segunda aula, né, chamada Concepção Moderna e Iluminista de Liberdade, eu vou trabalhar a questão do pensamento do Kant em 3 momentos. Primeiro, eu vou falar da sua obra sistemática e a sua concepção de liberdade dentro do sistema crítico que é formado pelas suas 3 grandes obras, que são chamadas de 3 críticas,
a crítica da razão pura, de 1781, a crítica da razão prática, de 1788, e a crítica do juízo, de 1790. Nessas obras sistemáticas, né, está presente uma certa concepção de liberdade, que é o sustentáculo sistemático, por sua vez, a fundamentação de uma filosofia moral, de uma ética que está presente, além da segunda crítica, né, que tem como tema a crítica da razão prática, a fundamentação da metafísica dos costumes, de 1785, e a metafísica dos costumes, que tem duas partes, que foi publicada primeiramente em 1797. A primeira parte contendo a doutrina do direito e a segunda, a doutrina da virtude. Bem, na primeira parte, então, dessa aula, eu vou falar da concepção de liberdade no sistema da razão pura, né? Na segunda parte, eu vou falar da concepção de liberdade e autonomia, presente mais especificamente na ética de Immanuel Kant. E no terceiro momento, eu vou falar sobre liberdade e esclarecimento, né, presente no ensaio, né, no artigo de 1783, respondendo à pergunta o que é o esclarecimento. Então, essas são as três partes desta nossa segunda aula, né, que são as aulas expositivas dessa semana, né, a segunda semana propriamente dita do curso, né, já que na semana passada tivemos um feriado. Bem, então eu vou falar primeiramente da questão da liberdade na obra Crítica do Kant, né? E a própria ideia de uma crítica da razão. O que significa uma crítica da razão? E a primeira crítica, a Crítica da Razão Pura, de 1788, é uma obra que fundamenta todo o sistema, também as duas críticas seguintes, que serão as críticas da razão prática e depois a crítica do juízo. A crítica da razão pura trata da razão teórica e vai tematizar os limites do conhecimento humano. Quais são os limites, qual é a extensão do conhecimento humano possível? E o que a razão pode conhecer por si mesma, de modo puro, né, independente daquilo que lhe é oferecido pela experiência. O Kant define, já nas primeiras páginas desta sua crítica da razão, a crítica da razão pura como um tribunal capaz tanto de assegurar a razão em suas pretensões legítimas, como, por outro lado, de ajudá-la a livrar-se de todas as suposições infundadas. No primeiro prefácio da primeira edição da Crítica da Razão Pura, que é de 1781, o Kant define: eu entendo aqui, contudo, não uma crítica dos livros e sistemas, mas sim da faculdade da razão em geral, com vistas a todos os conhecimentos que ela pode tentar atingir, independentemente de toda experiência, e, portanto, a decisão sobre a possibilidade ou impossibilidade de uma metafísica em geral e a determinação, sempre a partir de princípios, tanto das fontes como do começo e dos limites da mesma. Bem, então, a crítica da razão pura se apresenta como esse tribunal, né, capaz de assegurar as pretensões legítimas da razão e ajudá-la a livrar-se de todas as suposições infundadas. E, por outro lado, não se trata de uma crítica de livros e sistemas filosóficos passados, mas da capacidade da razão, em geral, de atingir um conhecimento, né, independente da experiência, ou seja, o conhecimento puro. Daí a noção de razão pura, né? Bem, e qual é a pertinência de uma crítica da razão no final do século XVIII, numa época compreendida como iluminismo, né? Chamada na França de Les Lumières, no Reino Britânico como Enlightenment e na Alemanha como Aufklärung, né? Esta época que ousou contestar o poder da autoridade e reivindicar o poder da razão é, segundo Kant, como ele diz numa nota ao primeiro prefácio, a época da crítica.
né? Então, ele diz: nossa época é a verdadeira época da crítica. Aqui tudo tem de submeter-se. A religião, por meio de sua sacralidade, e a legislação, por meio de sua majestade, querem, em geral, escapar a ela. Desse modo, porém, levantam contra si uma legítima suspeita e não podem aspirar ao sincero respeito que a razão dedica apenas àquilo que pode suportar o seu livre e público teste. Bem, então, nesta frase, né, do prefácio, a primeira edição da Crítica da Razão Pura, nós vemos como o Kant apresenta sua obra vinculada ao espírito da época, que é o iluminismo. E a ideia de que tudo deve submeter-se à crítica, né? A religião e a legislação, ou seja, o poder teológico, religioso, né, e o poder legislativo, né, e de certa forma ambos estão ligados ao Estado, devem eles também ser submetidos à crítica. Por quê? Submeter-se à crítica é dar-se, se fazer presente ao público, publicamente, para, com isso, justificar e validar os seus princípios. Aquilo que permanece obscuro, escondido, não submetido ao exame público, é aquilo que não apenas permanece na privacidade, mas que levanta suspeitas com relação à sua justificação. Nesse sentido, nesta nota, nós já vemos presente uma certa ideia de publicidade como um princípio fundamental da época, né? Princípio esse que vai estar bastante presente no ensaio, né, na resposta à pergunta sobre o que é o esclarecimento. O princípio da publicidade, do uso público da razão, né, de submeter-se ao juízo público, ao debate de ideias, é um princípio fundamental do iluminismo, da modernidade, do pensamento moderno e, por consequência, também do pensamento contemporâneo, né? Tudo aquilo que foge, escapa dessa submissão ao público, permanece algo ou desinteressante ou ilegítimo do ponto de vista daquilo que tem uma consequência social, uma relevância social, e ainda mais quando as instituições, né, se baseiam justamente em princípios que podem ser objetos de uma avaliação pública, né? E o conhecimento metafísico, então, deveria também passar por esse exame público da sua validade. E é esse o objeto da crítica da razão. A razão, em geral, segundo a tradição filosófica, ela é dividida em duas instâncias, a razão teórica e a razão prática. A razão teórica tem como matéria ou conteúdo a realidade exterior a nós, como um sistema de objetos que opera segundo leis necessárias, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, que agem de modo independente de nossa intervenção. O objeto da razão teórica é, em geral, a natureza e o reino da necessidade. Já a razão prática ela cria sua própria realidade na qual se exerce. É a liberdade como instauração de normas e fins éticos. A razão prática tem como objeto a liberdade e o reino da finalidade ética, o dever. É como se Kant estivesse aqui recuperando, né, uma distinção que remonta ao pensamento antigo, especialmente Aristóteles, que diferenciou o saber prático, que é o saber daquelas coisas que dependem do agente humano, e o saber teórico, que é o saber daquelas coisas que não dependem da ação humana, né? Então, sobre a razão teórica, né, a perspectiva é uma perspectiva contemplativa, e sobre a razão prática, uma perspectiva prática ativa na medida em que a razão cria a sua própria realidade. Então, para a razão teórica, a liberdade é um problema teórico, é saber se é possível ou não ações livres no mundo.
E para a razão prática, a liberdade ela é pressuposta, pois se não fosse possível a liberdade, sequer haveria razão prática. É por isso também que a questão da liberdade vai se tornar um problema de âmbito bastante amplo na história da filosofia, porque é um problema tanto teórico, saber se é possível uma ação livre no mundo, mas é também um problema prático, porque é preciso pressupor a liberdade para que faça sentido a ideia de que o ser humano pode, pela razão, criar alguma coisa de modo autônomo, ou seja, de modo livre. Bem, a crítica da razão ela vai chegar à seguinte conclusão, e aqui, é claro, né, trata-se de resumir um pouco algumas das principais teses do sistema kantiano, de modo a ver em que sentido há uma filosofia kantiana da liberdade, para as finalidades do nosso curso, que é justamente investigar algumas concepções de liberdade presentes na modernidade, na contemporaneidade e refletir sobre elas, né? Bem, a crítica da razão em Kant vai mostrar o seguinte, né? E aqui não apenas a crítica da razão pura, mas por extensão também as demais críticas, especialmente a crítica da razão prática, né? A razão teórica, segundo Kant, lida com o conhecimento de objetos dados e estabelece os princípios que tornam possível o conhecimento correto desses objetos. Segundo Kant, a razão teórica costuma extrapolar seus limites quando se julga capaz de construir por si mesmo o conhecimento. Por isso, o resultado da crítica é negativo. A razão pura não pode constituir um conhecimento sem o auxílio da experiência. Ou seja, qual será o resultado da crítica da razão pura, teórica? Será o seguinte: a razão pura ela tem um papel no conhecimento humano, desde que essa pureza racional esteja aplicada a um conhecimento dado pela experiência. Pois não pode haver conhecimento sem a experiência. Mas o conhecimento humano, no entanto, ele só tem ordem, só tem uma generalidade, portanto, uma universalidade e uma validade, porque ele contém algo anterior à experiência, que o Kant chama de a priori, que é aquilo que dá uma certa formalidade ao conhecimento que torna possível a ciência, né? O problema é que a razão teórica, muitas vezes entusiasmada com esse seu uso puro, a priori, né, anterior à experiência, costuma extrapolar e acha que pode, pela mera reflexão sobre si mesma, provar a existência de objetos que estão para além da experiência, como Deus, a existência de Deus, a liberdade no mundo e a alma, né, como uma substância assim. Kant vai dizer que não é possível o conhecimento desses objetos, pois um conhecimento só é possível quando ele é dado na experiência. Então, nós podemos conhecer os fenômenos do mundo, mas não podemos conhecer objetos ou ideias que estão para além de qualquer experiência possível. No âmbito prático, né, a razão prática diz respeito a como devemos efetivar objetos de acordo com uma ideia ou uma concepção desses objetos. Para esse âmbito, o resultado será positivo, né? Pois Kant diz, a razão prática costuma ser contaminada pela razão empírica, a razão afetada pelas inclinações sensíveis. Por isso, ela deve ser purificada. Aqui o resultado será positivo, a razão prática deve ser pura, né? Portanto, se na razão teórica não é possível um conhecimento que não esteja atrelado à experiência, na razão prática, pelo contrário, ela só é plenamente capaz de dar as suas regras, de fazer-se valer na prática, quando ela não se mistura a inclinações sensíveis, quando ela se purifica em relação àquilo que é dado pela experiência. Isso Kant julga possível e tenta demonstrar, tanto na crítica da razão prática, quanto nas suas outras obras de filosofia moral e ética, como a fundamentação da metafísica dos costumes e a metafísica dos costumes, obras que vão, então, desenvolver a ética kantiana, né,
aquilo que, no seu sistema, ele fundamentou como a razão prática. Além disso, né, o Kant usa, publica, escreve vários textos menores que tratam de questões relativas à ética, né? Bem, então nós estamos aqui ainda no âmbito mais geral do que é a filosofia crítica, né? E eu estou nesta aula justamente tentando apresentar o que é a filosofia crítica, né? E qual a concepção de liberdade que vai surgir daí e que o Kant desenvolve, tanto em sua ética, né, no sentido mais estrito, quanto também naqueles textos menores que ele publicou ao longo da vida, e que são textos bastante lidos, e especialmente o texto que nos interessa, que é o texto de resposta à pergunta sobre o que é o esclarecimento. Então, o Kant vai chegar aqui a uma primeira conclusão, né, que define o que é a filosofia crítica. Por um lado, Kant aceita a possibilidade de pensar, sem contradição, entidades não sensíveis, mas nega a possibilidade de afirmar ou negar a sua existência. Ou seja, é possível pensar entidades não sensíveis, entidades ideais, como o mundo como totalidade, o universo, né, que não é uma entidade sensível, porque nós não podemos ter uma experiência sensível do mundo como um todo, mas nós fazemos uma ideia do que seria o mundo como um todo, como um universo de coisas ilimitadas. Nós não podemos ter experiência desse universo ilimitado, nós não sabemos se o universo é ilimitado, se ele tem um limite, né, no espaço e no tempo, mas nós podemos representar sua ideia na razão. Mas nós não podemos afirmar ou negar sua existência, porque, segundo Kant, não é possível provar que o mundo tenha um limite, que ele tenha um começo, ou que ele não tenha nenhum limite, nenhum começo e nenhum fim, né? Questões assim que são hoje em dia chamadas de razões, teses, né? Ou razões, conhecimentos cosmológicos, né? Não são mais possíveis, segundo Kant, né? Isso de acordo com o pensamento do século XVIII, a física newtoniana, que o Kant toma como modelo de conhecimento, e, portanto, também a astronomia newtoniana, né? Se vocês quiserem, a astronomia moderna clássica, ela não tem uma tese, né, absolutamente fechada sobre a origem do universo, o limite do universo no espaço e no tempo, né? Há algumas teorias contemporâneas que tentam resolver esses problemas, mas o Kant, desde o século XVIII, já dizia que não seria possível, pela razão, resolver esse problema, pois é um problema que ultrapassa a capacidade da razão de conhecer. Assim como é também o problema da existência ou não de Deus, que é uma outra entidade não sensível ideal, sobre a qual não é possível ter uma experiência. E é por isso que não é possível ter sobre essa ideia, né, de Deus uma afirmação clara sobre a sua existência ou não existência, embora nós possamos pensar na sua ideia. Da mesma forma, então, que as ideias de universo e de Deus, o Kant vai afirmar também isso a respeito das ideias de alma, né, saber se a alma é imortal ou mortal, se ela é eterna ou ela tem um fim no tempo, e também saber se a liberdade existe ou não é um conhecimento metafísico que ultrapassa a capacidade da razão. Então, é um conhecimento sobre o qual é possível reflexão, mas não é possível uma determinação, uma afirmação sobre a sua existência ou não existência, sobre se ela existe ou não, sobre se ela tem sentido ou não. Por outro lado, a filosofia crítica legitima a pretensão de conhecimento a priori, baseado em conceitos puros do entendimento, limitando, porém, a conceitos pelos quais o entendimento humano determina a forma categorial dos objetos do conhecimento empírico em geral. Bem, isso é bastante complicado e difícil de resumir em poucas palavras dentro dos limites de nosso curso, né?
vocês que estão acompanhando esse curso já têm uma formação filosófica, né? Já devem, talvez, ter tido contato com a filosofia crítica kantiana e sabe que, segundo Kant, há uma parte do nosso conhecimento que é a priori, que é anterior à experiência, e que é a forma categorial dos objetos, né? Que são as categorias puras do entendimento, né? Como a ideia de causalidade, substância, matéria, né? Que é a parte formal do conhecimento, que esta ajuda o conhecimento a ter uma forma rigorosa, universal e necessária. E esse conhecimento é possível, e é por isso que é possível uma ciência e, até para Kant, uma certa verdade que se impõe de forma absoluta, né? Embora a ideia de uma verdade absoluta já não esteja mais presente na filosofia e na ciência da nossa época, ainda estava presente para o pensamento moderno crítico do Kant. E aí, nesse sentido, né, o caráter universal e necessário de um conhecimento diria respeito àquilo que é a priori, anterior ao conhecimento. E, nesse sentido, embora a filosofia crítica, o sistema da razão, interdite a metafísica como ciência, né? Diga que a metafísica não é possível como uma ciência que traga conhecimento de entidades como Deus, a alma e a liberdade, diz, no entanto, que a ciência, tal como ela se desenvolve no modelo newtoniano de conhecimento da natureza, é uma ciência, né, possível, legítima, universal e necessária. Então, a filosofia crítica ela tem essa ambiguidade. Por um lado, ela sustenta a ideia de um conhecimento, né, contra qualquer crítica cética que tenta mostrar como qualquer conhecimento está sujeito ao erro e à dúvida, mas, por outro lado, dá razão ao pensamento cético que contestou a possibilidade da razão humana de conhecer objetos tão complicados, porque, além de toda experiência sensível, né, objetos não sensíveis como Deus, o universo como um todo, a alma e a liberdade. Então, a crítica da razão pura, né, ela contém essa estrutura geral, né, tem lá 2 prefácios que são das 2 edições, a primeira de 1781, a segunda de 1787, né, e uma introdução geral que vai apresentar lá a distinção entre o conhecimento a priori e a posteriori, né? Conhecimento a priori é o conhecimento das coisas básicas anteriores à experiência e o conhecimento a posteriori é o conhecimento empírico, e vai, né, numa parte maior e a mais complicada, que é a chamada doutrina transcendental dos elementos, vai analisar, né, todos os âmbitos do conhecimento humano, da sensibilidade até a razão, né, como que o conhecimento funciona, né? Nós temos a nossa sensibilidade, que é a recepção aos dados sensíveis, o nosso entendimento, que processa esses dados sensíveis a partir de categorias, que o Kant chama de categorias puras do entendimento, os conceitos puros do entendimento, chamados de categorias, né? Isso é a parte da lógica, mas há uma parte que é a razão que pega, né, o conhecimento e joga o conhecimento até os seus limites, formando ideias que estariam além de uma experiência possível. Daí surgem as ideias de universo, de alma e de Deus. E aí, na dialética transcendental, Kant vai investigar cada uma dessas possibilidades de conhecimento racional, de Deus, do universo e da alma, né? E vai chegar à conclusão que nenhuma dessas ideias consegue ser plenamente conhecida pela razão. E, numa dessas reflexões críticas sobre as teses metafísicas que são indecidíveis, né, o Kant desenvolve uma das antinomias, né, que são 4 ao longo da crítica da razão pura que ele analisa,
E uma que nos interessa particularmente é a antinomia da liberdade, que é a terceira de 4 antinomias. Por isso, né, ela é conhecida como a terceira antinomia, né? A antinomia da liberdade diz respeito a 2 teses contraditórias sobre a liberdade. A tese afirma a existência da liberdade e a antítese contesta justamente a existência da liberdade. A tese afirma a causalidade, segundo as leis da natureza, não é a única de onde podem ser derivados os fenômenos do mundo no seu conjunto. Há ainda uma causalidade por liberdade que é necessário admitir para os explicar. Ou seja, a tese afirma que, né, nem tudo da natureza age, acontece, atua segundo leis universais, causais, determinadas. Nem tudo acontece de forma necessária. Há uma causalidade por liberdade, né, que é necessária para admitir que certos eventos não são derivados, né, não são fenômenos capazes de estarem submetidos ou determinados pela lei causal. Ou seja, a liberdade, né, e a ação humana livre seria um exemplo disso. A antítese, pelo contrário, contesta essa tese. Afirma que não há liberdade, mas que tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza. Segundo a antítese, então, tudo o que acontece no mundo acontece como consequência de algo anterior. Mesmo o caráter humano, né? Mesmo as ações de uma pessoa no mundo poderiam ser previstas se conhecêssemos o caráter dessa pessoa. Assim como nós conseguimos prever um eclipse, né, da Lua, conhecendo as leis do movimento, dos movimentos dos astros, né, da Terra em relação à Lua, nós poderíamos prever todas as ações de um indivíduo se conhecêssemos o seu caráter e as circunstâncias em que sua vida se desdobrará, né? Então, a antítese é a tese determinista, né? E aqui, é claro, assim, um jogo clássico, né, entre a tese da liberdade e a antítese, que é justamente a afirmação do determinismo, de que tudo que acontece no mundo acontece segundo leis necessárias. Como que o Kant vai resolver esse problema? Geralmente, né, na reflexão crítica kantiana, né, nesses problemas, ele diz, olha, a razão não pode escolher uma ou outra, ou afirma que as duas está errada, ou que as duas está certa, e aí, portanto, se revela a incapacidade humana de decidir sobre essas questões. Portanto, a incapacidade humana de estabelecer uma metafísica como uma ciência rigorosa que afirma questões inquestionáveis sobre o mundo. Não, a antinomia da liberdade vai ser daquelas em que o Kant diz: cada uma tem a sua razão de ser dentro do seu quadro, dentro do seu quadro conceitual. E é assim que o Kant vai resolver a antinomia, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, a liberdade ela não pode ser provada teoricamente, mas ela pode ser pensada a partir de um outro ponto de vista, o ponto de vista prático-moral, que torna possível esse uso prático da razão voltado para o interesse moral é, segundo Kant, a distinção de todos os objetos em fenômenos e coisas em si. E aí nós entramos naquilo que né, é bastante conhecido, mas é necessário explicar, né? Essa distinção que o Kant faz, da qual ele parte, na verdade, na crítica da razão pura em seu sistema, de que todos os objetos que nós podemos conhecer no mundo são ou fenômenos ou coisas em si. Os objetos que são nos dados na experiência são os fenômenos. São aqui os objetos que aparecem e que estão em contato com os nossos sentidos. As coisas em si são as coisas que não podem ou ainda não foram tocadas pelos nossos sentidos. São coisas que não aparecem. Segundo Kant, essas coisas, elas
nós não sabemos se existem ou não, mas elas podem ser pensadas. Nesse sentido, Deus é uma coisa em si, algo que não aparece para nós como os outros fenômenos, né? Por exemplo, um vulcão aparece para nós, é um fenômeno conhecido, mas uma coisa em si não pode ser conhecida. Nós só conhecemos fenômenos, coisas que aparecem para nós. E essas coisas que não aparecem, nós podemos pensar nelas, né? Isso não significa que coisas em si são qualquer objeto da imaginação, do tipo unicórnio, né? Um unicórnio é um objeto da imaginação formado por duas coisas que nós pegamos na experiência, né? A ideia de, por exemplo, um cavalo e um chifre só, né? Um unicórnio. Saber se ele existe ou não, claro, depende da experiência, mas não foi dado a nós conhecer nenhum unicórnio e ele surge da nossa imaginação. A ideia de Deus, para Kant, ela não surge da nossa imaginação. Ela surge como uma ideia da razão que pergunta pela origem de todas as coisas. Então, ela é um ideal da razão, não é uma ideia arbitrária da nossa imaginação. E esse ideal da razão, que a razão pensa, né, porque a razão ela tem essa característica de ter uma disposição metafísica de pensar objetos para além dos fenômenos, para além da experiência, é algo que está presente na razão como uma atividade necessária. E pensar sobre isso também diz respeito à dignidade racional humana, que é a capacidade de pensar em coisas em si. Nós, no entanto, não podemos saber e não podemos determinar se existem coisas em si. Nosso conhecimento está limitado a fenômenos, né? Agora, justamente, o Kant, partindo dessa distinção entre fenômeno e coisa em si, ele vai conseguir resolver a terceira antinomia, a antinomia da liberdade, dizendo o seguinte: ora, a liberdade é uma coisa em si, uma coisa que não pode ser dada na experiência como um fenômeno, mas eu posso pensá-la, e não apenas eu posso pensá-la, eu posso tomá-la como um postulado do uso prático moral da razão, desde que eu consiga estabelecer, né, racionalmente, de maneira pura, a capacidade da razão de formar uma lei moral válida para todos os seres racionais. Se isso for dado, então a liberdade é possível e eu posso postulá-la, ainda que eu não possa prová-la do ponto de vista teórico, né? É bastante complicada, de fato, essa antinomia, né? Especialmente para quem não tem ainda muita familiaridade com os textos filosóficos, mas ela é importante para a gente ver, né, como Kant consegue, né, desenvolver uma filosofia da liberdade, apesar desse grande problemão metafísico em que a questão da liberdade está inserida, né? No segundo prefácio da Crítica da Razão Pura, o Kant toma essa terceira antinomia e sua resolução como uma prova da relevância da distinção entre o fenômeno e coisa em si, e também como, né, essa distinção é útil justamente para resolver o problema da liberdade. Então, lá ele afirma, né? Se, porém, a crítica não errou ensinando a tomar o objeto em dois sentidos diferentes, isto é, como fenômeno e como coisa em si, se estiver certa a dedução dos seus conceitos do entendimento e se, por conseguinte, o princípio da causalidade se referir tão somente às coisas tomadas no primeiro sentido, isto é, enquanto objeto da experiência, enquanto fenômeno, e se as mesmas coisas tomadas no segundo sentido lhe não estiverem sujeitas à causalidade, então essa mesma vontade pode, por um lado, na ordem dos fenômenos, das ações visíveis, pensar-se necessariamente sujeitas às leis da natureza, ou seja, como não livre, por outro lado, enquanto pertencente a uma coisa em si, não sujeita a essa lei e, portanto, livre, sem que deste modo haja contradição. Então, para o Kant resolver essa antinomia da liberdade, a terceira antinomia, ele vai dizer: se nós tomarmos os objetos do mundo como coisas em si, é possível afirmar a tese da liberdade. Mas, pelo nosso conhecimento empírico dos objetos da natureza, se nós estendermos o conhecimento físico, né, das coisas do mundo, dos objetos que são dados
no mundo físico, também ao mundo humano, então não haverá liberdade. Mas se justamente nós tomarmos, né, o ser humano como uma coisa em si, que não está plenamente submetido às leis que regem todos os demais objetos, se é possível, pelo menos, postular que ele é capaz de agir livremente, então é possível pensar a liberdade, ainda que não se possa prová-la, né? E é essa, talvez, a maior dificuldade, né, de pensar a filosofia de Kant, é que ela tem uma ética que precisa da ideia de liberdade, ainda que a ideia de liberdade não pode ser provada cientificamente, né, digamos assim. Não pode haver uma prova racional, indiscutível, de que há liberdade. Mas é preciso que haja liberdade para que haja filosofia moral, para que haja moralidade, para que a ação humana possa ser considerada livre, né? E para que o sujeito humano possa ser considerado digno de agir racionalmente e responsável por suas ações. Então, né, o Kant vai afirmar um certo primado da razão teórica em relação à razão prática, né? Eu tenho a razão prática, ela não é apenas superior à razão teórica, porque ela tem um interesse mais amplo, que é o interesse da razão de agir livremente, mas ela tem uma prioridade em relação à razão teórica, que é importante no âmbito, né, teórico, mas no âmbito prático, né, ela é secundária. E na crítica da razão prática, né, se trata justamente de provar que a razão prática ela tem essa efetividade. Então, o Kant vai afirmar como um fato da razão essa possibilidade. Lá ele afirma, na crítica da razão prática. Já estamos aqui, então, na segunda crítica. A razão pura pode ser prática, ou seja, ela pode, por si mesma, determinar a vontade, independentemente de todo elemento empírico, e o prova por um fato em que a razão pura se manifesta como efetivamente prática em nós, a saber, pela autonomia no princípio fundamental da moralidade, mediante o qual ela determina a vontade e a ação. E mostra, ao mesmo tempo, que este fato está inseparavelmente ligado à consciência da liberdade da vontade, mas identifica-se com ela. Portanto, para Kant, a liberdade é, de certa forma, um fato da razão, ainda que não seja um fato da experiência. E, justamente, a autonomia da razão em relação a qualquer fato empírico seria justamente uma prova de que ela é capaz de agir livremente. Portanto, a razão prática e a ética de Kant, para ser possível diante desse projeto crítico, deve mostrar-se como capaz de agir, né, independentemente de todo o elemento empírico. Porque, justamente, quando a razão é determinada por um elemento empírico, ela deixa de ser livre. Ela entra na ordem dos fenômenos, na ordem das coisas que aparecem, da ordem das coisas sensíveis, que não podem deixar de estar submetidas às leis universais e necessárias de todos os objetos da natureza, que, portanto, né, estão sujeitas a uma lei, então não são livres. Mas quando a razão tem a capacidade de dar a lei para si mesma, ela é autônoma, ela é a origem da própria norma. Daí a ideia para Kant de liberdade como autonomia, capacidade de dar lei a si mesmo, pela razão. A autonomia como princípio fundamental da liberdade e que vai ser objeto da fundamentação da metafísica dos costumes de Kant, né, que é a obra em que Kant vai, então, construir esse conceito de liberdade como autonomia. Eu vou encerrar essa parte da aula, então, né, em que eu tentei apresentar aí, em sentido amplo, a ética de Kant, ou melhor, o sistema crítico de Kant, a filosofia crítica de Kant, a sua ideia da crítica da razão pura, para, num segundo momento, mostrar como a ideia de liberdade vai operar na sua ética, em sentido mais estrito, né, na sua filosofia moral, na sua teoria prática, e como, então, a partir da sua
filosofia prática há uma noção de liberdade como autonomia que, de certa forma, está pressuposta lá no ensaio sobre o que é o esclarecimento, né? Que vai, então, dar sentido filosófico à ideia de liberdade e uma fundamentação à ideia de emancipação, né, de libertação pelo pensamento, que vai ser desenvolvida no ensaio de 1783 sobre o que é o esclarecimento. Então, nós continuamos na aula seguinte, até daqui a pouco.